Bem, boa tarde a todos, ou bom dia, ou não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Enfim, seja qual for o horário, que Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela possa te alcançar. Né? Hoje eu estou, assim, um pouco mais pensativo, reflexivo sobre tudo que tem acontecido, né, nos últimos tempos, né? A gente vai encontrando algumas pessoas e Deus vai dando alguns discernimentos, alguns sonhos. E hoje eu pedi uma palavra a Deus assim, que eu pedi uma palavra de discernimento, né? Que Ele me desse um discernimento assim sobre o que estava acontecendo, né? Porque a gente às vezes não entende algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa confundido. E nós vamos novamente passear aí em Provérbios, capítulo 13, no versículo 12 e 13. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Essa passagem eu já explanei, mas Deus quer que novamente eu explane novamente. É que toda esperança que é adiada, às vezes você quer muito fazer umas coisas, você fica adiando, e nunca que os seus projetos saem do campo dos sonhos, e eles acabam não se materializando. Só que assim, Deus ele é espírito, mas ele tem prazer em nos galardoar, ele tem prazer que a gente consiga alcançar o que ele tem para a nossa vida. E aí, lá em Gênesis, né, capítulo 15, fala assim que Deus ele é o nosso grandiosíssimo galardão. Você pode pensar assim, e Abraão disse, mas para que trabalho eu, né? Vou deixar tudo para o meu servo, né, para o meu empregado. Mas Deus disse não, né? Eu tenho promessa na tua vida. A tua descendência, ela será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Você consegue contar? E aí diz aquele que despreza a palavra. Se Abraão tivesse desprezado a palavra, porque a Bíblia ela é bem enfática, né, que quando Deus ele disse a Abraão que Abraão teria um filho, né, no caso Sara, teria um filho de Abraão, a própria Sara ela riu, né? Quer dizer, e foi um riso assim que a gente acredita que seja um riso de como, né? Eu já tenho 90 anos, né? Como que eu vou gerar um filho? Então, às vezes, o que acontece? O que despreza a palavra, porque Deus, se Ele quiser fazer com que você venha gerar um filho, Ele não precisa saber a sua idade. Ele não é como a nossa ciência, que diz assim, olha, a mulher completou 40, ela entra na menopausa e fica mais difícil gerar. Bem, para Deus, se Ele quiser fazer com que uma mulher de 70 anos ela venha a procriar, ela vai procriar. Porque quem ordena o sobrenatural não é homem, é Deus. Mas aquele que teme o mandamento, ele será galardoado. Como assim? Se eu temo a Deus, se eu me desvio do mal, se eu procuro me questionar se eu estou errando, se eu estou acertando, né? Porque a gente tem que se questionar isso. A gente tem que fazer uma autoanálise todos os dias, né? Vamos supor, de repente a pessoa está te evitando. Você tem que parar para se perguntar: será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Se eu fiz, meu Deus. Então você tem que dizer, olha, Deus, me perdoa, porque eu provavelmente devo ter feito sem saber o que estava fazendo. Porque às vezes a gente acaba sendo agressivo sem querer, acaba sendo áspero, né? Sem querer. Mas importante a gente se questionar, né? Colocar-se em evidência para saber se realmente você cometeu ou não algum erro. Porque
Se alguém está te tratando com indiferença, alguma coisa tem. Ou você errou para com essa pessoa, ou a sua presença ela é incômoda para essa pessoa. Como assim incômoda? Tem pessoas que não suportam ver a nossa felicidade. Tem pessoas que têm pavor quando descobrem que a gente está sendo abençoado, né? Que a gente é abençoado, né? E aí elas têm necessidade de uma autoafirmação, como se a nossa bênção fosse uma espécie de competição. E na verdade não tem que ser assim, né? Deus ele dá a quem ele quer, como ele quer. O ouro e a prata, ele pertence a Deus. Então, se ele quiser me abençoar ou te abençoar, me abençoar e não te abençoar, ou te abençoar e não me abençoar, isso é Deus quem decide. Isso não somos nós que decidimos. Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala que a gente deve plantar sementes, não descansar a mão, né, continuar trabalhando incessantemente, né, para que a gente não sabe qual é que vai prosperar, se é essa semente ou se é aquela semente. Então, às vezes você lança uma semente, ela não prospera no seu tempo, mas lança o teu pão sobre as águas. Planta. Uma hora vem a colheita. Com certeza, a colheita sempre vem. É impossível se plantar um grão de feijão e colher um pé de milho. Se eu plantei um grão de feijão, eu vou colher um pé de feijão. Se eu plantei um grão de milho, eu vou colher um pé de milho. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto contendas, eu vou colher contendas. Se eu planto mediocridades de querer ser melhor do que todo mundo, como se eu fosse uma pessoa perfeita, bem, perfeito está lá em cima no céu. A gente já começa por aí. Aqui na terra, todos nós, perante Deus, não existe esse, você é mais alto, você é mais baixo, você é mais rico, você é mais pobre, você é mais gordo, você é mais magro. Diante de Deus, somos todos iguais, né? Não existe uma diferença diante de Deus. A diferença é temer a Deus. Essa é a diferença. Se eu temo a Deus, se eu temo os seus mandamentos, eu vou ser galardoado. Seja na esfera material, seja na esfera espiritual, seja na esfera de sabedoria, seja na esfera intelectual. Não importa. Deus, ele galardoa como, quando e onde ele quer. Porque as coisas de Deus, elas têm um tempo e têm um modo para acontecer. Não é no meu tempo. Não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Se você ainda não tem descendentes, bem, Deus te prometeu que você vai ter filhos, você vai ter filhos. Se Deus te prometeu que você vai ter um tempo de exaltação na tua vida, você vai ter um tempo de exaltação. Se Deus também disse que vai ter 7 anos de seca, vai ter 7 anos de seca. Independente, quem manda na minha, na sua e na nossa vida é Deus. E é Ele quem determina o tempo para todas as coisas. E a Bíblia ela é bem enfática. Há tempo certo para todas as coisas. Porque uma coisa é certa. Na alegria, na prosperidade, na não prosperidade, quem tem Deus tem tudo. Se você tem Deus, Ele é a sua suficiência. Ele é o seu grandiosíssimo galardão. E isso é o que importa. Porque o material, tudo fica aí. Mas o que a gente leva no espiritual está diante de Deus no seu memorial. Então, tome posse da sua vitória nesse sábado. Um sábado abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado e continue crendo nas promessas. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai te abençoar. Então, as promessas de Deus, a gente pode esquecer, mas Deus não se esquece. As pessoas que foram usadas para fazer as promessas de Deus para a nossa vida, elas podem até morrer. Mas a promessa de Deus, ela jamais vai morrer. Porque antes mesmo da palavra chegar à minha boca,
Deus já a sabe toda. Deus já a conhece toda. Então, todos os nossos passos, quando já foram escritos antes mesmo de a gente sequer ter nascido. Então, assim, Deus, Ele está no controle da minha, da sua e da nossa vida. E que toda palavra contrária, toda ferramenta contrária contra as nossas vidas serão destruídas e aniquiladas em nome de Jesus. Todo pensamento do mal será caído por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que esmaga aquilo que não agrada a Ele embaixo dos pés. Então tome posse e o Senhor, Ele possa abrir as mãos dEle para nos abençoar, para te abençoar e para me abençoar, no nome de Jesus. Um excelente dia para você, uma excelente tarde, uma excelente noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero te dizer assim, seja abençoado em nome de Jesus. E não estranhe se coisas diferentes começarem a acontecer. Porque as coisas de Deus não estão no parâmetro normal. Estão no parâmetro do sobrenatural. Então, se coisas estranhas começarem a acontecer, dê glória a Deus. Porque o Senhor, Ele trabalha no sobrenatural. Seja abençoado.